Foi? Viu, pai? A vida foi tirar um dente hoje dos pegadores da cidade e foi para perto dele. Foi, não. Não foi ele, a bicha me diz a história. Ele que é mala, não. Nem, Bianca, não fica mais que disse, não pode não. Não pode ficar de casa. Meu bicho já faz 7 anos. 7. Ei, parabéns. 7. Ah, tem gente de 7. A Ivonela adoeceu no final de abril. Vixe, tu também, cara. Ela na manhã ela nasceu, mas no final de abril, no mês de maio, ela adoeceu, me lembra? Ela tava no mês. Eu disse que ela foi uma igreja, foi daí dizer. Ou era bem novinha, quando ela se veio. Até os papelzinhos lá em casa. Me lembra. Eu tava questionando com a televisão e ela vai varrer na manhã, mas se eu não me engano foi em abril, que é no final de abril que ela se teve. Enviar fechar, agora vai dar. Mas eu tive. Lá que morreu. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor possa cuidar de nossas vidas. Então, mais uma vez, estamos aqui, o Senhor tem nos proporcionado esse momento. Né? E como nós sempre conversamos nas petições, né? Nas orações, agradecer. Quais são os agradecimentos e as petições? É meu filhão, né? Não, o que eu meu pedido é sempre o caso lá de Baú, né? Ele está em contato com nós, aparecendo assim, muita gente, mas também a gente tem que ter a cautela, né? E não, quando não pegar o peixe, não começa a tratar o peixe assim. Aí é sobre isso, sobre a viagem, né? A fala desse caso, menções, né? De oração, né? Por isso que você está usando também do lado. Continuar orando pela própria Ivone, né? Pela família da Ivone, né? Parece que está tudo normal, mas não está, né? Porque quando bate a saudade, é difícil. Se uma pessoa sai para ter os filhos, né? Não voltar mais, cara, é complicado. Essa é a nossa vida, é um sopro, né? Que minha amiga fala, né? Para ela, acho que vai ser muito difícil, tá? Recente. Isso aqui ao passar tempo vai passar mais, às vezes vai piorar, que já é a saudade. Mas só que Deus já teve esse conforto, né? Só o Senhor pode nos confortar. Tanto a ela, como o resto dos irmãos. Mas ela tá cagando as raízes de sangue? Ela disse que tá bem, mas precisa estudar, tá bem, né? Ela tava com um eixo de R$300, mas aí botaram mais em conta para ver se dá certo. Aí estão vendo qual é o eixo que ela vai se adaptar para quando ela sair, né? Não tem nenhum problema, saindo. Mas ainda vai passar ainda mais uns 15 dias. Né? Vai completar um mês lá, né? Acho que sim. A outra tá bem, ela tudo rapidinho, tudo. Nada vai acontecer no hospital, né? Muito na pele, a bactéria também tem devido ao hospital público, e muita gente é só doido. Porque quando eu visitar a vila lá no Persegue, mas ficava na abandonada, muita criança com a pouca enfermeira, doutor, essas coisas. Tipo. É só Deus mesmo para guardar o dia. O que foi a menina que orou, a menina que teve alta? Fica aquela ansiedade, né?
Vai lá. Foi, meu filho. A menina piorou, a menina teve aula. O Matheus pegou o celular? Pegou o celular. É, né, pô? Boa noite. Boa noite, irmão. Vocês gostam de carro? Rapaz, Vou pegar um bocadinho ali também. Vou pegar um bocadinho. Não posso não, minha. vai. Vai, pela... Senta ali, vai fazer. Você dá uma opção de visionário. Pegar ali a vez. Vai ser uma opção aí, vamos. Estamos aqui nas agradecimentos, de oração. Todo mundo já falou? Pode A gente falar. tá lá na praia, né? A Natália, mano. Para fazer essa atenção. Tá? Você aí também está disposto. É. Que seja bacana. Esse cada dia, nossa inocência aí para oração pelo nosso inocência. Agradecer, né, por estar todo mundo aqui ao vivo. Amém. É o que está aqui, né? É uma vez no mês, né, que vai se transferir, que mora lá nesse mês, mas eu fico mais alegre, né, que o nosso está aqui também. Bom, e pedir também pelos os irmãos que estão indispostos, né, que é um negócio meio complicado, eu não pegando esse negócio na garganta mesmo, muito arrependo, assim. Mas pronto, espero que não seja nada, acho que não tá na chuva essas coisas. E o nome daquele rapaz, o que a gente usa, o Fabiano, né? Agora pelo dele. Como é que ele tá? Tá se recuperando? Tá melhor? O filho mesmo dele era grande assim, sabe? Isso foi o quê? Foi um acidente de trânsito? Foi Foi um tiro? Foi um tiro. aí, né? Acaba de pegar, só que foi uma coisa por acaso. Foi engano. Não, errado no lugar errado. Ele ia entrar no carro, entrar no campo errado, depois voltar, aí o pessoal noiado. Ele operou, foi cirurgia? Aí tinha uma cicatriz grande lá, estava no seu chão. Ele já fez 3 cirurgias. Vai fazer outra agora. Vai fazer outro para reconstruir, que ele perdeu 30 centímetros do intestino grosso. Só onde tem aquela bolsa. Agora, não sei se vocês pode abrir, ele falou, ele vai abrir ele todo de novo para reconstruir tirar aquela ferida fora A bolsa, né, pai? e reconstituir os 30 centímetros de intestino grosso. Porque o Tito pegou ele assim e saiu pelo pescoço, ele estava deitado. Aí o outro que ele pegou saiu do outro lado. Aí depois dele deitado, o cara deu outro. Nesse sentido aqui, a espagação tudo aqui. Saiu aqui, mas foi estourando tudo. E depois fica aquela operação. Na hora do ele, o negócio dele é grave, né? Tá no hospital, tirei. Dessa vez tá Falando comigo. Pois deu mesmo, porque da onde eu levei o Tito para a BR, é uns 300 metros. E ele foi andando. Já, o cara já chegou e lá já se força. Quando foi uma sangue velho. E aquele lá, tá? Esse negócio do leucemia. Vamos lá, cara. Ele tá... Mas a descrição não se foi real. Já fez a quimioterapia, vamos fazer a transfusão. Já não foi de uma transfusão? Não. Deu certo matar tudo?
porque quer sentir bastante cedo, né? Agora, já tá no processo. Agora vamos tentar fazer coisas. Tá bem? Luiz. É isso. Dá pra agradecer a semana toda. Daniel, vou agradecer. E eu peço oração e agradecimento por cada um de nós, né? Que estamos aqui, vivos e saúde. E também peço que vocês for orar, ora pelo seu Zé. O seu Zé está aqui com ele, sabe? Eu percebi ele muito triste, porque o homem quando ele vem chorar, tem minha fala que a dor está grande. Eu falei com ele, o bicho com a fala dele e os olhos encheram d'água. Né? E todo pai tem um amor mesmo pelas suas filhas mulheres, que eu tenho o amor do meu pai pelas minhas irmãs. Principalmente o seu Zé, que ele é vilão, mas com a menina está sentindo muito, que foi uma morte surpresa. Uma morte daquela diferente de quando eu estou doente, de sofrimento, porque eu tenho certeza, até eu mesmo tenho certeza que vai estar perto da minha hora, porque é uma doença, né? Que nem o próprio irmão da Ivone, o bichinho sofreu muito. Uma morte desse jeito aí, irmão, que ninguém espera. E o Bill, ele é muito observado das coisas, diz que ele não assobia mais, tem dia que ele não dá comida às galinhas dele. O Bill mora lá na frente, né? O Bill disse assim, nunca teve, tanto que o seu Zé manda embora. Ele disse que o seu Zé é mais deitado. De manhãzinha era mesmo. Eu passei um outro tempo lá, a primeira coisa que ele fazia era chamar as galinhas dele. Ficava subiando, fazendo uma coisinha de manhã lá. E ele disse que ele estava encostado lá, deitado na frente dele. Mas por conta que ele estava fazendo lá, ele não podia ouvir, cuidando dele. E a situação dele é só piorar. Porque essa dor era de morte. Com chegar das bichinhas, o sofrimento e assim vai. Eu perdi um sobrinho meu que era meio filho meu. Já hoje, quando eu vejo as músicas que ele postava, casei volta, o carro passa som. Uma mesma coisa que eu passo no filho assim. Feito tudo na hora, a lembrança dele. Foi uma morte surpresa também. O cara estava vindo, mataram ele. Isso aí é principalmente um pai. Mais alguém? Não? Bateu dó? Bora. Olha isso. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos vir, mais uma oportunidade de ser fazer melhor, de ensinamentos. Senhor Deus, abençoe essa noite, estamos aqui também, Senhor. Fala para o Senhor, uma noite de estudo, conhecimento. Senhor Deus, abençoe, Senhor, todos aqui presentes. Aqui saber que não puder vir, Senhor, para alguma entrevista, alguma coisa assim, nossa saúde. Senhor, abençoe também as pessoas que estão aqui, Senhor, nação Fabiano, o outro pai, Senhor, também, para conseguir. Pessoal, uma situação muito difícil, muito complicada, mas tudo depende do Senhor, tudo está no seu poder, tudo está nos seus mãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos oferecido até hoje e tudo que vai se passar hoje. Para assim. Amém. Com a minha vida, prostrada em teu altar, toma minha vida, venho te entregar. Toma minha vida, prostrada em teu altar, toma minha vida,
meus sonhos, dias e intenções, seja pra ti, ó Senhor, te adorar com todo amor, vem pra ti, meu coração, tudo que sou, rendo a ti, meu coração, tudo que sou. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, Aleluia, aleluia. Cristo voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador, com autoridade julgará a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, Aleluia, aleluia. Cristo voltará. Cristo voltará. Oh, aleluia, Aleluia, aleluia. para me levar. Oh, aleluia. É bastante pra mim a tua graça, receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça, a tua graça é maior que a vida, a tua graça é maior que a vida. Meus lábios te louvam, Eu a ti bendirei. eu a te bendirei. Em teu nome As minhas mãos levantarei. as minhas As mãos minhas mãos eu levantarei. eu levantarei. As minhas Mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam. Eu a ti bendirei. Em teu nome as minhas mãos levantarei.
Hoje é uma igreja. Vamos dar uma metadazinha. Vou pedir para os irmãos ler 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios. Capítulo 5. Versículo 17 ao 3 do capítulo 6. Então, 2 Coríntios, né? Capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 3 do capítulo 6. Começa assim. Cada um é versículo. Lê um versículo e medita nele e responde dentro. Já liga a responde? Já liga a responde? Não. Depois, né? Tá, vamos lá. Lembre-se. Capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. E só que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogando este, pois, a paz de Cristo, reconciliei com ele. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeiro versículo. Nós cooperamos com ele, também vos exortamos, irmãos, recebais a graça de Deus em vós. Porque isto não tem aceitável e nos escutei você dia da salvação do caminho que agora temos oportunidade agora de tirar a salvação. Não dando imposição para que nosso ministério não seja censurado. Só aqui. Já que Paulo está chamando aqui os irmãos, dizendo, irmão, já que nós se tornamos uma nova criatura, dentro do nosso contexto geral, vai existir algumas coisas que cada um de nós devemos fazer. E fitar nossa vida nessas coisas. Porque vai aparecer muitas coisas que vão tirar nós dessa situação. Porque a gente se batiza, se torna um cristão, e depois que se torna um cristão, se torna uma nova criatura. E agora, o que devemos fazer? O que você acha? Depois que ele se torna um cristão, o que devemos fazer? Né? E agora? E ele vai realmente mostrar, né, essa situação. O que nós somos agora para Deus. O que nós somos juntamente com Deus. Nós se tornamos nova criatura. Mas em algumas traduções diz que nós somos uma nova criação. Então, cada um de nós devemos agora estar nessa situação de vida, que é
realmente o difícil para essa geração. Mas para aquela primeira geração, né, para aquela primeira geração, os irmãos realmente estavam vivendo o papel de novo criatura. Estavam vivendo o papel de novo criatura. Então, nesse contexto, Paulo ele estava vendo que a igreja ela tinha um certo divisão entre si. Está até no capítulo 1, levantando homens, né? Um melhor do que o outro. Né? E os irmãos estavam seguindo esses irmãos. E nesse contexto aqui, nós somos donados. Então, agora fica aí a explicação de cada irmão. Muito leu, sabe? Pode falar aí do seu nome que é. Bom, bom, vamos lá. Aqui quando a gente se torna uma nova criatura, aí como o irmão estava falando, né, o que a gente deve fazer após se tornar uma nova criatura, né? Ou seja, a gente deve buscar crescer, mas crescer no sentido espiritual, né? Que é buscar as coisas do alto. E a partir do momento que a gente se torna uma nova criatura, que a gente morre e nasce para Cristo, as coisas mudamos, o mundo não nos serve mais, né, por assim dizer, e o nosso objetivo principal é simplesmente buscar as coisas do alto. Basicamente isso. Bom, o meu aqui mostra tudo aquilo que Deus espera de nós. E já estamos na frente aí que já fomos reconciliados com Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, uma vez que nós já estamos reconciliados, perdoados os nossos pecados, amigos de Deus, filhos de Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Vou ficar na casa do Pai? Vamos pensar assim, né? Só assistindo Só televisão. assistir televisão, varrer minha casa, botar menos para fora, só esperando a comida na hora certa, só esperando a mãe botar as coisas na mesa. É uma responsabilidade muito grande, porque ele vai falar, lá no 19 não é o meu, mas no finalzinho ele fala assim, ó, e pôs, lá no final de 19, e pôs em nós o quê? A palavra da... Então, se eu não falar de Deus para as pessoas, se eu não convidar para ir para o curso, se eu tirar o tempo para dar no estudo para a pessoa, para estar cavando na oportunidade, essa palavra que é minha, é um tesouro que eu tenho que eu vou estar enterrando. Então, onde é que vai ver essa palavra? Vai vir da igreja Nasa, vai vir da igreja católica, vai vir da rádio, vai vir da igreja Macedo. E aí, às vezes como igreja de Cristo, né? Eu vejo hoje a igreja de Cristo que somos nós, os autênticos fariseus. Total, né? Se encheu de dogma, de lei, nossa mulher não prega, ela não cobra o dízimo, ela não tem instrumento, cheio de legalismo, mas nós estamos mais fazendo o que é para fazer, né? Ser isso com os gentios do mundo. E aí essa palavra está em nós. Está em nós, em cavar a oportunidade de cavar tempo para levar essa palavra que ele deu também para nós. E aí, se a gente continuar sexta-feira após sexta-feira se enchendo e sair na leve, que bom, sair restabelecido, restaurado, tá precisando dessa palavra. Beleza, e aí? O problema que agora? Tá bom, pega o teu tesouro, e aí? É isso que Deus espera de nós. Quando a gente recebe, está constando a palavra na caminhada, é interessante, nós estamos lá no estudo da Zé Volta, aí o irmãozão antigão, sabe? O torozão, cabelo branco. Aí ele falou assim, faz tanto tempo que eu tô lá na igreja e tal, aí falou com o tolo assim, mas você vai para ser mestre. Aí ele gaguejou, tropeçou e ficou sem palavra. Né? E que eu
Eu quis perguntar assim, ficou tanto tempo aí, tá fazendo o quê? Já? E às vezes é isso, irmão, na nossa limitação, Deus fala de nós, essa palavra, ela vai estar sendo levada, porque o mundo está pensando de quê? Esse reconciliar com Deus. De reconciliação. Você vê que no mundo tem a Conselho Tutelar, tem essas coisas que fazem esse trabalho, né? De trazer a conversa, de trazer um diálogo, para ter algum tipo de acordo. O acordo que o mundo precisa ter com Deus, os embaixadores e a sua organização são nós. Não vem de outra pessoa, não vem de outro local. Então, se a gente não se preocupar nisso, nós vamos morrer com o fariseu e se Deus tem que ver se, como é que Deus vai cobrar de nós um tesouro Explodir. que Ele confiou a cada um, né? Pega esse servo mau e o infiel. É, Então, o que eu lhe dei e dá o que tem dez. isso. É o que acontece. Por exemplo, o Elton, ele realmente relatou mesmo essa verdade. Eu já tinha falado com o Elton, eu acho que nós estamos citando realmente os fariseus. Né? Porque a gente faz da. A gente é cheio de regras. Certo? Cheio de regras. E essas regras, tudo são boas. Mas se não for verdadeiramente vivido, a gente cai em pecado. Né? A gente sabe que deve fazer o bem e estão virando as costas. Ao saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. A gente tem aquela passagem que diz que Deus amou de tal maneira que deu seu filho. Né? Então, quando diz que Deus estava no filho, reconciliando, né, a humanidade, porque tinha se afastado de Deus por meio do pecado, e ele entregando seu filho para morrer, ele não esperou eu ficar boa, eu me arrepender, eu reconhecer que era pecador. Não. Ele simplesmente entregou o seu filho, né, por uma humanidade pecaminosa. E como foi falado da reconciliação da palavra, a missão da gente, né, falar para as pessoas que Jesus, que Deus, por meio do filho dele, ele entregou o seu filho, né, em forma de carne, sofreu as nossas dores, as perseguições, para que nós possamos ter uma reconciliação com ele quando formos afastados por meio do pecado. Né? Então é isso. É uma assim, muito grande, né? Uma vez eu até falando pro pai das meninas, né, da minha irmã que faleceu, e eu disse assim, olha, o amor de Deus ele é tão grande, que ele tinha um único filho, e deu esse único filho para morrer por estuprador, por assassino, por mentirosos. E ele ficou assim, poxa, e que amor é esse? Dele ter dado o seu único filho? Aí ele até disse, será que nós teríamos parado então? Mesmo eu tendo mais de um filho, eu dar um filho meu, eu não tenho coragem. Né? E ele ficou assim, encantado, porque ele disse que não tinha ouvido essa palavra, desse amor, desse Deus tão grande, né? E é isso. É um amor muito grande do Senhor. Graças a Deus, né, que Deus ele teve essa misericórdia de nos fazer filho através do seu filho. E se não fosse essa misericórdia de Deus, que a gente voltasse a ter uma relação com ele, que é a reconciliação, né? Agora, de acordo com o que nós estamos dizendo, nós somos o que ministro dele, pessoas que vai falar para ele, por meio dele. E Deus, ele falava audível, né? Com alguns profetas, com alguns irmãos, pais da fé,
Ele falava com voz altiva. Mas por nós, como é que o povo vai ouvir Deus? Então, muito bom, irmãos. Eu já falo muito disso, os povos são embaixadores, né? Eles vão da parte de Cristo, por isso que Deus foi a minha herança, ao nome de Deus está parte de Cristo, porque eu entendi aqui que Deus, ele roubou por nós a vida dele, né? Amor por nós. Cada um de nós. E assim como Deus mandou o filho, para que nós façamos por nós, nós também possamos interceder a Jesus, né? Para que ele também nos leve ao Pai, né? Como embaixador, que a gente possa levar a palavra. Seguir? 21, né? O 14 fala assim, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, nós todos morreram. Aí nós vimos no 21 que aquele que não venceu o pecado, aquele quem? Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aqui nós vemos a graça, né? Sendo a graça nos abraçando, né? Porque o mesmo não tinha pecado, mas ele se fez pecado, ele se vestiu do pecado naquele momento ali para que nós fôssemos libertos. Como vai vendo aqui no 14, ele carregou a culpa de todos. E todos naquele dia morreram, seus pecados, seus delitos, as suas angústias, aflições, tudo que havia de mal no homem foi carregado na cruz. E essa cruz nos trouxe um intercessor, que é Jesus, mas o homem, a sua natureza que ele tem, pela maldade que toma de si do homem, o homem ainda continua a pecar. Mas Cristo já justificou os nossos pecados. E é Ele que pode transformar e pode libertar o homem de toda essa, vou usar a palavra angústia, que existe no mundo. Mas ele liberta através de quem? Filho. Hã? O filho. Versículo 17. Liberta através da nova criatura, que somos nós, né? Então, foi falado aqui, né? No nosso contexto geral, que se a gente calar, o povo morre. O povo morre, né? Falta só eles morrer carnalmente, porque espiritualmente eles morrem. E como eles não tem uma reconciliação com Deus, eles estão separados. Isso é uma coisa muito pesada para nós. Separados de Deus. Então, por exemplo, quando a irmã leu que nós somos embaixadores de Deus, depois, Deus ele fez a mesma coisa que fez com aquele jovem que foi possesso de demônio. Queria ir com ele, mas ele não, fica aí e prega. E ele pregou para 70 cidades. Então, por exemplo, Deus ele diz, olha, eu não vou te levar agora comigo não, tu vai ficar na terra para servir de porta-voz para mim, para ser embaixo do. Então nós estamos nas trevas, e nós moramos lá no céu. Nós somos assim. Nós estamos vivendo aqui como peregrinos nas trevas, para levar, para fazer reconciliar as pessoas que estão na treva com a majestade divina. É isso que devemos fazer. E nós esquecemos realmente
o nosso ser nova criatura. Porque o nova criatura ele tem que trabalhar nessas condições de hoje. E é difícil. Continuar aqui. Não, eu não compreendi muito bem. Eu vou ler aqui. Vai. Se o irmão alguém compreendeu, puder me explicar melhor, eu agradeço. O meu é o primeiro dos 6. E nós cooperamos com ele. Também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aqui, posso falar? Pode. Daquilo que você trouxe, né? Ele fala, ó, e nós, né? Operamos também com quem? Com ele, né? Que é Cristo, é Deus, né? Aí vai falar agora o mandamento, né? E vos exortamos, né? Vos exortamos, né? Exorta a igreja. Exortar cada um dos que estamos aqui, ó. Aqui não recebais o quê? A graça de Deus o quê? E vão. Então a irmã recebeu, eu recebi, nós também possamos passar. Né? Essa graça, né? A graça da reconciliação para com Deus. Não possa ser aqui que nós recebemos, não vai ser irmão, mas nós também possamos distribuir a reconciliação de Deus. Né? Eu entendi normalmente assim, né? Não, Mas, muito bom. O que significa vão? vazio. Recebeu uma coisa como uma coisa qualquer, né? Que não fique só com si, né? Vamos, vamos. Caso Você você recebeu, aí deixou guardado e deixou terminou. a Não frutificou com a palavrão, o Senhor falou assim, rapaz, que você não tem fruto aonde? no banco. Não, porque de alguma maneira tem que frutificar, tem que dar um resultado. Né? E aquele que tinha dava para multiplicar. Aquela questão, todos nós temos a nossa limitação, cada um vai ter o seu dom, não tem nenhum dom maior do que o outro, não tem a disponibilidade, tem todas as questões. Mas no mínimo, cada um de nós recebemos, quando nós batizamos, no mínimo o quê? O dom. Não é do talento, dom, não é do mínimo. E esse não pode ser em vão. Ele tem que dar um resultado. E na matemática de Deus, vai ser contado, porque a matemática de Deus tem que render. E dá para render, porque ele é cuidador. O cara pega, né? Ele não plantou, mas ele pega lá. Até disso aí Deus ele faz. Lembra de Sergipe. Lá Pois no é. Paraipapo. Por exemplo, o pai falando com o Leonardo, né? Quando o pai começou a voltar a vida de agricultor, falando lá no fogo, lá do pai dele, não foi, pai? Uma semente, foi de feijão. Se o pai pegar aquela semente, rapaz, essa semente aqui tão boa, acho que aqui já vai dar esse feijão tão bom, que eu não vou plantar agora, não. Eu vou deixar aqui guardado para não perder. Nunca te dá o resultado. Já estamos assim, estamos pegando aquilo ali, que é uma riqueza muito grande. E retendo. E retendo, achando que aquilo ali vai frutificar. A Bíblia diz, se a semente cair no chão, se ela não morrer, não consegue dar fruto. Então, é uma coisa que, na matemática de Deus, é assim, que ó, lança e depois nas águas. E depois de alguns dias é tornado. Interessante que que antigamente o Paulo falou em nós. Aqui é Paulo que estão com ele, né? Ó. Isso aí. E nós cooperamos o quê? Com ele. Essa reconciliação, né? Agora ele vai exortar a igreja. Agora também exortando vocês. E também não vem receber o que é essa graça. E vamos. Faço o mesmo trabalho. Faça o mesmo trabalho que nós estamos fazendo. Cooperamos com quem? Com Deus. Porque agora é nós, né? É nós que estamos aqui. Não é mais Cristo, né? Não é mais os apóstolos, mas é aqueles que estão recebendo a graça. E a palavra em vão, ela abrange muita coisa. Por exemplo, o que o Elton falou aí do feijão, eu me lembro. O Léo entregou o feijão para o Elton, e o Elton entregou. Era na faixa dos 3 quilos de feijão. E da hoje desse mesmo feijão plano. E a palavra em vão, ela abrange muita coisa. Como assim? Ele está falando aqui, porque tudo em vão é coisa que você esquece. Ó, você almeja fazer qualquer compra. Eu estou procurando o ser humano que almeja uma coisa e bota dentro de casa por 5, 6 anos, ou menos de um ano ele dá bolsa. Ele não olha mais. É uma coisa que ele comprou na hora da necessidade, mas ele não almeja mais. Se tornou uma coisa em vão. Né?
está dizendo que é uma coisa que nunca vai se tornar em vão, que fica para você pro resto da vida, um para os outros. Exatamente. E interessante que ele diz assim, ó, não receber, né, a graça, a salvação que o Pai não falou que Deus ele nos salvou de tal maneira que ele é seu único filho praticando que ninguém não pereceu, mas tem a vida eterna. Né? Então, essa graça que nós recebemos é um sacrifício que Deus ele fez por cada um de nós e não recebeu. Não receber essa graça como uma coisa comum. Abracemos, como o senhor bem falou aí, né? Abracemos, opa, eu quero essa televisão. Daqui uns dias a gente deixa ela ligada, nem liga. Realmente. Então a gente não tem que fazer pouco do que Deus ele deu para nós. Do que Deus ofereceu para nós. Ele deu a capacidade de nós ter a salvação, deu a capacidade de nós transmitir essa salvação, ter essa graça. Ele disse, olha, não perde essa graça. Passe adiante. É isso que, né, que talvez você deixou uma lapadinha aqui para a gente começar a pensar nessa vivência cristã, né? essa vivência cristã mais de perto. Porque nós estamos um pouco longe. Aí estamos fazendo. Nós estamos. Só ver, irmão, trabalho mais 2 meninos, eles são danados, ela ainda a lição, eles queriam passarinho, né? Eu conheço mais ele, aí ele disse assim, eu vou para a igreja quando eu estou sufocado e embaixo de lá roda um cabo e derruba para uma oração, que negócio. Aí eu disse para ele, macho, aqui deve ter pastoria, está igual a tu, mas quando os dois jogos faz coisa errada, é a mesma coisa, faz diferença. Aí ele ficou me ouvindo, ele disse, é mesmo, Miguel. Aí ele disse assim, aí ele perguntou, né, sobre a igreja do doutor. E macho, é o seguinte, eu não sei muito com ela não, porque eu tenho pouca leitura, mas se quiser eu ensino dele, você conta assim. Aí os dois estão interessados. Né? Ele disse, não, nós vamos. Pois é, aí eu vou falar com o menino, eu disse para ele que pega ele lá no meu carro. Aí ele disse, não, o senhor, nós tem onde é que nós vamos no Uber. Eu digo, pronto, eu vou falar com os irmãos, vou pagar o de vocês. Vocês querem estudo, eles querem, né? Eu digo, aí quando eles der o ensino de você, porque eles vão e voltam, mas não. É que eu disse para eles, ó, o pastor que derrubou na vida deles, a diferença deles para a vida de vocês não é nada. Ele vai aqui para tomar o dinheiro de vocês, fazer coisa, ninguém já viu isso. É claro que o carro vai cair uma rodada daquela e fica tonto, se lasca no chão. Não é não? É assim. Né? Aí ele disser que qualquer dia vai, né? Os irmãos não ensinam vocês, na casa de vocês, a mulherzinha dele. Eles moram mais ou menos onde? Mora na Maracunda. Olha aí, né? Perto de nós. As bichas que são gente boa, mas educado. Mas você sabia que a maioria desses caras tudo errado, eles são educados. São. Mas tem muitos deles, eles são respeitadores. Os que já passam do limite, mas esses dois não, eles são diferenciados. Sou você, tem. Estão assim no. Eles acharam graça. Essa Cecília está certo. É, mas quem já viu, deixa eu estar a roda ali do pastor que eu se lasca no chão. Não, mas é isso mesmo. Graças a Deus que o senhor, na simplicidade, né, está passando o bastão adiante. Eu não entendo muito não, irmão, mas se eu quiser, eu apresento os irmãos que dão um ensino bíblico. Porque quando ele chegar aqui, irmão, eu me batizei através que eu meti a cara sozinho, entendi, né? E já que eles têm um interesse de procurar o caminho deles, ele tem as mulherzinhas dele, só fala nas bichinhas deles. Porque, ó, o ser humano é errado. Eu digo porque eu já olhei pergunta, eu é Everardo, quando eu cheguei aqui, a minha mulher não conhecia Everardo, era um terror dessa noite. É o irmão do carro, era terror dele, pensa. Todo mundo tinha medo dele. Ele se juntou
uma beira vez teve uma bichinha e ele se acertou, arrumou emprego, hoje ele voltou com ele todo. Mas quem fez ele sabe, uma faquinha. Aí mesmo tem os dois lados, os bichinhos só falam mais dos bichinhos dele. Tem um com 13 e o outro acho que é 4. Bebezinho e tudo. Aí Deus sabe o que faz, né, mano? Então você é errado porque é o que quer. É assim. Vamos lá, meu jovem. E você, né? É. Põe mais alto aqui para frente. Porque ele disse, no tempo aceitável, escutei você no dia da salvação, eu sou comigo. E agora o tempo oportuno. E agora o dia da salvação. O que quer dizer? Você vai aproveitar que aquele dia é a hora da salvação. Então, Não vai voltar a hora. o que Deus está falando para tu diretamente? Como é teu nome? Hã? Luiz. Tu bota assim, aí, né? Deus falando pro Luiz, que hoje o Luiz é o dia de quê? Da salvação. E aí, a palavra de Deus falando para tu, mostrando a situação, né, de você. Lê de novo aí e explica. É, só de novo. Só para ele ver como é que Deus falando. Porque ele disse, Confirmação, né? aceitável. Escutei você no dia da salvação, eu sou comigo. Isso agora o tempo oportuno. E agora o dia da salvação. Quer dizer, o que quer dizer, né? Que aquele é a quantidade dele, que é o dia da salvação. É a hora. E não é toda hora a salvação. Luiz é de mostrar. Tá bom. Meu Deus. Lê de novo. Bichinho, tá bom. Tá bom. Porque ele gostou desse mundo. Vai ler pra Tu cá. não viu não que é um menino que matamos a É, até a bondade apareceu na fase da primeira vez, né? Mas é destruir. É, vai tá gravando aí, mano. 3. Não dando escândalo coisa alguma, para que o nosso mistério não seja censurado. Aqui tem gente que não ficar em escândalo e nada, né? Amém. Não sei se é censurado. Ser mal falado, né? Censurado é mal falado. Não, tem que dar um bom testemunho. Então, nada que viva. Aí a resposta, eu vou pedir aqui pro meu aqui, no Cícero, lê versículo 4 até o 10, só ler mesmo. Dá o 10. É, só ler, irmão. Explica, é não. É porque aí vai dar. Ele tá brincando, mano. Vou ler. Do 4 ao 10, né? Antes, olha aqui no versículo 4. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, há muita paciência nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos duros, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no conhecimento. Agora aqui já está falando da nova criatura, como é que tem que ser, Isso, olha. entendeu? Aí. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, no virtude. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, direita e à esquerda. Por honra e por desonra, por infâmia ou por fama, como enganadores e sendo o quê? Verdadeiros. Como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como os castigados e não mortos, como contestados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada tendo e possuindo o quê? Tudo. Essa é que tem que ser agora a nossa vida na nova criatura. É totalmente ao contrário do que é pregado é afora, né? A gente dá distorção. Porque o que é pregado é afora, que se nós passarmos tudo isso aqui, é porque nós estamos envolvidos o quê? Em pecado, né? Porque o que prega lá fora, Mateus, é que se você é um cristão, você tem que estar por cima de tudo. Você não pode estar passando por uma opção, por açougue, nem por nada.
gente vê que a pregação da palavra ela é totalmente diferente. Mas com tudo isso, tem a consolação que ele Senhor em nossa vida, porque tudo é Deus que consola. E vê aqui nessa situação, né, do novo convertido, né? Daquele que é novo criatura. Ele vai passar por ações, por aflição, por tudo, por confusão. Só que a gente tem que ter som no alto, né? Tentar sempre estar olhando para o alto e vivendo uma vida juntamente com Deus. E o que ele realmente... Deus ele só quer da gente o que ele falou para Pedro lá no 2:9, né? Vocês, ó, foram tirados do império das trevas e foram transportados, né, para a luz, para ser porta-voz, para proclamar a virtude daquele que nos tirou das trevas para a luz. Então, a nossa comunhão realmente verdadeira com Deus vai estar de acordo com o que a gente está fazendo para Ele. Para Ele. Para Ele. A gente tem que ter essa visão. Porque se a gente viver uma vida só de reunião, de se encher com os irmãos, e brigar entre nós, né? Porque o cara é presbítero, então não é não. Aí o diabo ele vai querer isso da gente. Que a gente viva nessa meia-verdade. Né? Porque aqui é a verdade completa. A verdade completa é a gente ser embaixador, falar. Né? Eu vejo o Helder aí indo para a denominação episcopal e São Coração. São Coração. Chegaram para mim e disseram que eu estava em pecado e tal, e mandou ver. Isso é nós que conhecemos. Né? Nós somos tipo como falsos, nós somos verdadeiros. O que está acontecendo com ser nova criatura dentro de cada um de nós? Pense e responda lá para o seu travesseiro. Né? Deus vai estar presente ouvir. Essa questão de como Deus fala, de se antes com o ministro de Deus, tornando-nos, Paulo dizendo, né, isso aqui, recomendáveis em tudo. Então, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, dá um exemplo. Hoje está a filha da Fabiana, né, que ficou no hospital, eu fui vendo aqui, eu tô lá, o desespero da Eva, que ela está no civil, não pode ir. Aí tem a família grande, né? Aí tem o que tem moto, tem um que diz que tem dinheiro, que é rico, aquilo outro, aí tem os que não tem, né? Aí você vê, a família tão grande e não nessa cidade. Não tem que você possa recomendar para cuidar de alguém. Não tem que você possa contar. Não, esse aqui, eu me prontifico amanhã, eu ir visitar. Não, eu vou. Não, eu não preciso de dinheiro, eu tenho dinheiro aqui, eu vou. Não, eu tenho moto, quando eu sair do trabalho, eu vou. Não, vamos ajudar. Então, imagina na igreja, mas a igreja está assim. Você tem um estudo para dar na Maraponga. Aí tem uns irmãos que moram aqui perto. Aí você vai pensar, tem mulher lá, tem tudo. Aí quem é que pode ser recomendado? O que é que você pode fazer? Fica com ele, fala para o irmão, fica cheio de beijo, né? O irmão dizer não, tá dando problema. Mas aí tem uma visita de uma pessoa que está doente, que quer receber uma visita de uma pessoa da igreja para fazer uma oração por ela. Aí o irmão mora longe, está ocupado, está doente. Aí às vezes você acaba deixando de fazer o trabalho, porque não tem ninguém que seja o quê? Recomendável. Você fica cheio de dedo por causa disso. Um está cuidando do trabalho, outro está cuidando da sua própria vida, outro está cansado, outro está sem dinheiro, outro está assim. Aí nós estamos com aquele grupo que chama para fazer as coisas. Não, hoje eu tenho que vender o cavalo, tenho que ir para a lavoura. E quando o Paulo diz isso, e o Ministério da Reconciliação, irmão, ele é muito grande, porque ele não está só nos falar, é fácil. É muito fácil. Jesus ele falou como é que nós vamos reconciliar o mundo com ele. Esse
Ele falou e enfatizou. Ele falou do lado da moeda. Como é que nós vamos reconciliar o mundo? Ele disse assim, ó, eu estive com fome e você não me deste de comer. Eu estive preso e você não me visitaste. Eu estive doente e você não me visitou. Aí ele vai dizer para esses que não fizeram. E para os que fizeram, aí como é tão complexo, ó, eu tive fome e me deram. Eu estive preso e me visitaram. Eu tive necessitado e cuidado de mim. Então, quando você vê todo esse conjunto, isso, ó, que vocês, ele fala para os irmãos de Corinto, não dando nós escândalo, ele fala para os irmãos, não tem escândalo para a igreja, não, porque se você der o escândalo, vai ter só a gente do barro lá, se dividiu, casou com alguém, e tá na mão, não bagunça nada. Escândalo. Aí o que é que vai ser pedido de ser pregado? A palavra da verdade. Então, Paulo pede para os ó, irmãos, vamos ter um bom testemunho, porque se você não tiver um bom testemunho, vocês vão trazer escândalo e o trabalho que nós estamos tendo, a palavra que está sendo pregada, quem é que vai lhe dar crédito? Aí ele fala assim, o exemplo dele, ó, nós, ele falando, antes, como ministro de Deus, tornando-nos nós, eles, recomendáveis o quê? Em tudo. Aí ele fala assim, ó, nós estamos juntos com as pessoas que precisam de quê? Na muita paciência, na aflição, o que é que as pessoas precisam de quem? De quem é? Da igreja. Na necessidade, as pessoas precisam de quem? De quem tem o ministério da reconciliação. Na angústia, as pessoas precisam de quem? Nos açoites, as pessoas precisam de quem? Nas prisões, as pessoas de quem? Nos tumultos, no trabalho, na vigília, que algum irmão está precisando no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade. As pessoas estão procurando quem? Estão precisando de quem? Daqueles que são ministros da reconciliação. Então, irmão, nós trazemos a reconciliação comigo, não é só bater de porta em porta, fazendo evangelismo uma vez no mês, ou estar fazendo aqui na rua, e convidando. Tem muitas pessoas aí, muitas famílias, que estão precisando de ajuda. Muitos doentes, muitos perdidos. Eu não esqueço nunca, e é muito interessante, e na testemunha de pentecostal, o irmão Francisco diz, irmão, eu um dia eu determinei, fui para a cadeia, passei uma hora com a minha irmã deitada, sem falar nada. E quando a fala começou a se abrir, eu comecei a pregar, e ela falou até eu disse lá no curso, que no começo ela não queria a visita dele, não gostava. E hoje você vê que, mesmo sendo como Abraão, nós também não tudo perfeito ainda, mas no meio de todas as irmãs, ela teve um bom testemunho de temor, né? A pessoa está perfeita na missão. Então, essa reconciliação, o irmão dela, que é nosso irmão, todo através de quê? Uma ação. E que está aqui, ó, na prisão, na aflição, na angústia, tem muitas pessoas precisando de quê? Dos ministros, de quê? Da reconciliação. E aí, quem de nós hoje aqui, é recomendável, pode contar, na hora que for, na situação que for, no recurso que for, quem de nós aqui é recomendável para levantar aqui eu? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Qual é a minha tarefa? Vamos botar só ela. A minha irmã diz, não, bora. Mas, irmãos, até nós, o trabalho nosso que tem que ser dividido. Tem que ser distribuído. Porque o Ministério da Reconciliação é esse. E olha a grande coisa que ele falou. Se não tiver isso, não adianta nem falar. Agora a gente pode ver se eles são nova criatura. Então é isso que eu quero dizer. A nova criatura é isso, é ser recomendado. Ou só para ser tão interessante, que se o trabalho dele, que diz a opção dele, você vê a irmã no testemunho, e está essa oração. Então, diz o irmão do horizonte, isso é muito pouco, mas são irmãos que não estão mentindo, não estão buscando a denominação, não estão indo por cento, como a maioria faz,
E aí, no mês passado, eu fiquei de lá, me deu para essa, foi por causa da psicóloga da Ivone, e a irmã dele disse, rapaz, eu estava tão alegre porque a minha irmã ia. Aí o Elton e o Ivan, foi por causa do Léo, pois é. E aí, irmão, quando eu vi todo mundo dizendo não, ela disse que não pelo mundo, né? Ela ficou triste. Mas olha só, não falou de ninguém. Mas ela disse que assim que chegou lá, que dobrou, que olhou de longe e viu o Mateus com o Luiz, ela disse que o coração se alegrou. E disse que ali encheu a alma dela. E nós onde é que estamos, nós aqui com a Mateus na igreja, né? Nossos carros, dinheiro, tempo, né? E tem os irmãos, tem o Gozires, tem os irmãos da Taleclado. E sabe, irmão, as coisas estão passando, né? E sabe qual é o pior? Porque arrepender é nós. Porque, irmão de Deus, a igreja do Horizonte, da Paraíba, de qualquer canto, ou do Osíris, se nós não for, até as pedras vão. Tá? Mas só quem perde é nós, porque a gente fica nessa. Fica fraco, fica frio, não cresce, fica com raiva, fica irritado, não sabe o que está faltando na vida. E os irmãos estão aí. E as pessoas, né? E muita gente. E foi muito bom o Paulo pediu um discipulado de oficina há muito tempo, aí o Mateusão também vou. Ele foi um pouco confuso, pensou que era do evangelismo, mas deu certo, porque aí já está animado e um alega o outro, né? E espero que um dia cada um de nós aqui seja o quê? Não. Recomendável. 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 Porque Deus está olhando para nós, ó, tá vendo lá aquele lá do Bonadinho, aquele lá do Vinho, tá vendo aquele esperando, tá vendo? É aquele lá. Aí nós, nossa, o bom mais velho, ele aqui que entende. Não é o Ministério da Mulher, não é outra igreja que tem mais dinheiro. Não é. E não é bem assim. Recomendável. Nova criatura são o quê? Recomendável. Confiável. E às vezes tem até a questão de dizer assim, não, manda aquele casal porque eles gostam de fazer isso. Sendo que não, isso não posso falar. Não. Então, assim, é confiar na igreja, né? Não, irmão, Jesus, eu tô horário. Não. O horário? Tá bom, vamos orar, né? É que ele está acompanhando. Não, ser justo, eu vou estar aí. se eu vou podcast aqui, vai acabar. Quem? Antônio. Eu, Antônio, é. Ixi, tá gravado aí. Não essa parte aí, mano. Não, posso não. Manda São Bernardo aí. Tem que ser igual. Ele também é. Ele disse aí, não vai Senhor Deus, Senhor, eu te agradecer por estiver possando dizer este momento maravilhoso que estamos ouvindo aqui com a igreja do Senhor. Senhor, assim, bem como a tua palavra nessa noite, Senhor, palavra de encorajamento, de decisão, Senhor, que a gente tomar verdadeiramente. Assim bem como nosso irmão trouxe, Senhor, a recomendação, que nós possamos, sim, realmente fazer segundo a tua vontade, Senhor, sendo nova criatura. Hoje em dia, fomos chamados de velhos homens, de homens maus, e nos vestimos, a nova criatura, mas parece que só nos vestimos. Essa criatura parece que está parada, parece que não se move, parece que ela não tem vida própria, Senhor. E isso é um mal que nos aflige, que nos consome. Bem como foi tratado, por muitas vezes somos acomodados, por muitas vezes só queremos pedir, não queremos fazer. E bem como foi falado, Senhor, esta é a hora. Não há mais o que decidir, não há mais o que pensar, mas há o que fazer. Exercer a grande condição ser feito, Senhor. Senhor, que a tua palavra que a gente aqui foi ministrada para cada um de nós, que a gente possa
fugir, possa nos fazer refletir, pensar, que nós possamos agir, que não seja só um pensamento, que não seja só um pensar, um sentimento de culpa que talvez possamos ter, mas que possa nos trazer coragem, que possa nos trazer responsabilidade que devemos ter como novas criaturas. O Senhor bem nos conhece demais do que propriamente cada um de nós. O Senhor sabe cada pedido de oração que foi solicitado, aqueles que falaram, aqueles que não falaram, aqueles que carregam por si, para si. Toma de conta de cada um, Senhor. Faz seguindo a tua vontade, não mais a nossa. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pai ao Senhor para sempre, digo outra vez, não vai.